E aí pessoal, dando continuidade à aula de anemia, hoje eu vou falar com vocês sobre as anemias carenciais, que nada mais é do que uma anemia causada pela carência ou deficiência de algum nutriente. Eu vou falar de três principais, que é a anemia ferropriva, por deficiência de ferro, a anemia por deficiência de ácido fólico e a anemia por deficiência de vitamina B12. Começando na anemia ferropriva. Para você entender por que a deficiência de ferro causa anemia, você tem que saber do que a hemoglobina é formada. E a hemoglobina ela é formada por 4 radicais M e 4 cadeias globina, tá? Essas cadeias globina que vão determinar o tipo da hemoglobina, a gente vai falar na aula mais à frente. E o radical M ele é composto pelo anel aromático de protoporfirina e dentro dele um ferro sobre sua forma ferroso, íon ferroso, que é o Fe+2. Ele é assim para poder se ligar ao oxigênio. Então, dito isso, vocês conseguem concluir que cada hemoglobina é capaz de carregar 4 moléculas de oxigênio, devido aos seus 4 radicais M e os seus 4 íon ferroso dentro deles, certo? Como o ferro é como se fosse uma matéria-prima da hemoglobina, a deficiência do ferro, consequentemente, vai acarretar num nível reduzido de hemoglobina. Em relação aos sinais e sintomas da anemia ferropriva, o paciente ele pode apresentar sinais e sintomas gerais de qualquer anemia, que já discutimos anteriormente. Ele pode apresentar sinais e sintomas específicos de anemias carenciais, que são elas deficiência de vitamina B12, deficiência de folato ou deficiência de ferro, e esses sintomas são quelite angular ou glossite. Sempre que seu paciente apresentar quelite angular ou glossite, tem que sempre lembrar de alguma anemia carencial. Em relação aos sinais e sintomas específicos da ferropenia, o paciente ele pode apresentar coiloníquia, que é aquela unha em forma de colher. Ele pode apresentar pica ou perversão do apetite, né? Que é aquele paciente que come gelo, terra, tijolo, casca de parede e coisas mais bizarras. E outra manifestação muito específica da ferropenia é a síndrome de Plummer-Vinson ou síndrome de Patterson-Kelly, que nada mais é do que um anel fibroso do terço proximal do esôfago. Então aquele paciente que começou a apresentar disfagia, tem uma anemia, tem que sempre ficar ligado. Será que não tem um Plummer-Vinson no esôfago, alguma coisa relacionada? Como é que é feito o diagnóstico da anemia ferropriva? Bom, é bom vocês terem em mente que a anemia mais comum do mundo é a anemia por deficiência de ferro. Então esse diagnóstico sempre tem que estar na cabeça de vocês quando vocês se deparam com um paciente com anemia. E a forma mais específica da anemia ferropriva é uma anemia microcítica e hipocrômica. Só que na fase inicial de ferropenia, o seu paciente ele pode apresentar uma anemia normocítica e normocrômica. Então, independente do padrão, se for normo ou hipomicro, a causa principal será sempre a anemia ferropriva. E é essa que você tem que excluir de primeira mão. Como é que você detecta se o seu paciente tem ou não ferropenia? O hemograma serve apenas para você diagnosticar se ele tem anemia e por esse padrão de hipomicro, você pode suspeitar que seja uma anemia ferropriva. Mas para você confirmar o diagnóstico, você tem que pedir o que a gente chama de cinética do ferro, para saber como é que está se comportando o ferro e suas reservas nesse seu paciente. A cinética do ferro ela consiste em ferro sérico, ferritina, TBIC e saturação de transferrina principalmente, tá? Como é que vai estar o ferro sérico do seu paciente, se ele tiver uma ferropenia, tá? Depende. Inicialmente, o ferro sérico do seu paciente ele é normal, porque o paciente começa a esgotar as reservas dele para manter o ferro sérico normal. Então, inicialmente, esse ferro sérico pode estar normal, tá? E só em fases mais avançadas que o ferro sérico vai estar reduzido. O que é a ferritina? A ferritina nada mais é do que a principal reserva de ferro que a gente tem no organismo. Então essa vai ser a primeira a se alterar. Ela é a mais sensível para o diagnóstico de anemia ferropriva. Se a ferritina do seu paciente estiver baixa, esse seu paciente ele tem sim deficiência de ferro, tá? A ferritina estando normal ou elevada não exclui a deficiência.
Porque o seu paciente ele pode ter uma deficiência de ferro e ao mesmo tempo ter alguma condição inflamatória que aumente a ferritina, tá? Porque a ferritina ela é também uma proteína de fase aguda, uma proteína inflamatória. Então, o paciente tendo as duas coisas pode ter uma ferritina normal e mesmo assim ter uma deficiência de ferro. O TBIC, o que seria o TBIC? TBIC é a capacidade total de ligação da transferrina, tá? A transferrina ela é a principal proteína carreadora do ferro. Então, é ela que vai transportar o ferro do intestino para os tecidos e para colocar dentro da hemácia. Se o paciente tem uma deficiência de ferro, o organismo percebe, estou com pouco ferro. E o que ele faz? Aumenta a produção da proteína que transporta o ferro. Então, ele aumenta a concentração de transferrina no organismo. Aumentando a concentração de transferrina, consequentemente, você vai aumentar a capacidade total de ligação dessa transferrina. Ou seja, o TBIC, ele geralmente está elevado na anemia ferropriva. E por último, o índice de saturação da transferrina. Nada mais é do que o quanto de transferrina está saturada pelo ferro no organismo. Para tentar explicar de uma maneira mais simples, digamos que você tenha 4 moléculas de transferrinas e 2 delas estão saturadas com ferro e as outras 2 estão sem. A sua saturação de transferrina vai ser 50%, certo? Como é que vai estar esse índice na deficiência de ferro? Ele vai estar extremamente baixo. Por quê? Como eu falei antes, o organismo ele aumenta a produção de transferrina. Então, o seu denominador está muito alto. O número de transferrina está elevado. E, ao mesmo tempo, você está tendo uma deficiência de ferro. Então, o seu numerador está muito baixo, que é o ferro dividido pela transferrina. Transferrina muito alta, ferro muito baixo, o resultado dessa equação vai ser um resultado baixo. Então, em geral, o paciente com ferropenia ele tem saturação de transferrina abaixo de 10%. Ok? Existem outros índices que são mais específicos para diagnósticos de deficiência de ferro, só que ao mesmo tempo eles são mais caros. E no meio público é difícil a gente lançar a mão desses índices. Mas só para vocês tomarem conhecimento, o índice atualmente mais específico dosado no sangue para diagnosticar a deficiência de ferro é o receptor solúvel da transferrina, tá? E se alguém perguntar para vocês qual é o padrão ouro do diagnóstico da ferropenia, é uma biópsia de medula óssea corando ela com azul da Prússia. Mas ninguém chega a esse nível porque a gente consegue detectar a ferropenia com exames muito menos invasivos. Isso acaba sendo um conhecimento mais para questões de prova, ok? Então, como é que vai ser o perfil laboratorial do nosso paciente com ferropenia, o perfil clássico? Geralmente é um paciente com anemia, ou normonormal, ou mais caracteristicamente hipomicro, certo? E a cinética dele como é que vai ser? O ferro geralmente está normal para baixo, tá? A ferritina baixa, o TBIC elevado e a saturação de transferrina baixa, tá? O seu paciente com esse painel, ele está diagnosticado com deficiência de ferro. Bom, dado o diagnóstico do nosso paciente, a gente vai tratar ele, sim. Mas antes disso, a gente tem que lembrar daquele conceito. Anemia não é uma doença, é um sinal de uma doença. Então, a gente tem que investigar o porquê que o nosso paciente está tendo uma deficiência de ferro. Existem 3 mecanismos principais pelos quais o paciente pode ter uma deficiência de ferro. O principal deles é a perda sanguínea crônica. O paciente tem alguma perda sanguínea crônica, ele está perdendo hemácias e hemoglobina, e junto delas o ferro. Tá? Isso ao longo de dias, ou meses, ou anos, o paciente vai desenvolver uma deficiência de ferro. Outro mecanismo possível é uma baixa ingesta de ferro, tá? Por motivos óbvios. E outro mecanismo é o paciente que tem algum prejuízo da absorção do ferro, ok? Vamos falar um pouquinho de cada um deles. O sangramento, como eu falei, é a principal causa de deficiência de ferro. E geralmente esse sangramento está localizado no trato gastrointestinal. Então todo paciente com anemia ferropriva, ele tem que ser investigado com no mínimo uma colonoscopia e uma endoscopia. Pode ser que esse paciente tenha um tumor de cólon, pode ser que esse paciente tenha alguma úlcera sangrante, algum outro foco de sangramento. Excluído o sangramento do trato gastrointestinal, se for uma paciente do sexo feminino, a gente tem que investigar o trato ginecológico, tá? Mulheres podem ter perdas sanguíneas crônicas pelo trato ginecológico, por miomas, pólipos e outras causas.
Excluídas as causas de perda sanguínea, a gente começa a pensar nas outras causas que são menos frequentes, mas tem que ser pensadas. A baixa ingesta de ferro é difícil levar a anemia ferropriva. Geralmente acontece quando é um paciente que tem uma restrição alimentar muito importante. Por exemplo, aqueles vegetarianos estritos ou veganos até. Por mais que tenha uma concentração grande de ferro no meio vegetal, é um ferro de difícil absorção, tá? Porque é um ferro na sua forma de íon ferroso e esse ferro ele tem uma dificuldade muito grande de absorção. Qualquer alimento junto dele prejudica mais ainda, tá? O único alimento que facilita essa absorção são os alimentos ácidos, principalmente as frutas cítricas. Então, esses pacientes que são veganos ou vegetarianos estritos, a principal dica é que eles ingiram alimentos vegetais ricos em ferros, junto com algum suco de laranja, um suco de limão, para facilitar a absorção, ok? A outra causa importante é uma diminuição da absorção do ferro. O ferro ele é absorvido no duodeno, tá? A primeira porção do intestino. E existem doenças que podem causar um prejuízo da absorção de ferro no duodeno, tá? Uma que deve sempre ser lembrada é a doença celíaca, tá? Doença celíaca é uma doença que tipicamente pode cursar com anemia ferropriva. E às vezes essa é a única manifestação da doença. Às vezes o paciente não tem nem diarreia, aquele quadro clínico clássico da doença celíaca. Ele tem apenas uma anemia ferropriva, tá? Então tem que ser pensada essa doença após excluídas as causas mais comuns. Outras doenças desabsortivas que podem causar também deficiência de ferro são doença de Crohn e outras doenças mais raras, ok? Bom, agora que a gente já diagnosticou a deficiência de ferro e já investigou a causa dela, a gente vai tratar a anemia propriamente dita e repor os estoques de ferro do nosso paciente. Como é que a gente faz isso? Preferencialmente a gente deve usar o ferro pela via oral, tá? E a dose é uma dose entre 180 e 240 miligramas de ferro elementar por dia, tá? Isso varia muito de laboratório para laboratório, cada sulfato ferroso tem uma concentração de ferro elementar, é só dar uma olhadinha na bula e você tem que dar para o seu paciente entre 180 e 240 de ferro elementar por dia, tá? Como é que você se certifica que o seu paciente está recebendo um tratamento eficaz? Entre o 5º e o 10º dia de tratamento, você pode dosar o reticulócito no sangue do seu paciente, tá? Porque esse é o período no qual o paciente apresenta um pico reticulocitário. Se ele tiver um pico reticulocitário, o tratamento está sendo eficiente. Caso contrário, ou você está fazendo uma subdose, ou você tem que investigar outras causas de anemia para esse seu paciente, tá? E por que acontece esse pico reticulocitário? É fácil. Pensa comigo, o paciente tem uma anemia, a medula óssea dele está constantemente sendo estimulada para produzir mais hemoglobina, tá? Porque o organismo percebe, estou com pouca hemoglobina, preciso produzir mais. E ele só não está produzindo porque tem deficiência de ferro, falta matéria-prima para fazer hemoglobina. Quando você dá o ferro para o seu paciente, você está dando o que falta. E a medula hiperestimulada começa a produzir muita hemoglobina. E ela produz tão rápido que ela libera formas jovens na periferia, que são os reticulócitos. Então, entre o 5º e o 10º dia de tratamento, o paciente tem um pico reticulocitário no sangue. Perfeito? E por quanto tempo você vai tratar o seu paciente? Não existe um tempo pré-determinado. Tá? O Harrison ele fala que após a normalização da hemoglobina é de bom tom que você mantenha a reposição de ferro por pelo menos 2 a 3 meses para repor os estoques do seu paciente. Tá? Mas, mais uma vez, não existe nenhum tempo pré-determinado. Vale só lembrar que o tratamento é sempre um tratamento a mais longo prazo. Tá? Espera normalizar a hemoglobina do seu paciente, conta mais uns 2 ou 3 meses de tratamento. Ok? Beleza, galera, o vídeo de hoje foi esse. Só lembrando aí para vocês se inscreverem no canal, tá? Isso é muito importante porque com isso eu percebo que eu estou conseguindo agregar conhecimento para alguém de alguma forma e isso me estimula a produzir cada vez mais, ok? Forte abraço.